Resolução das recomendações do Khan Academia para o dia 25 de maio de 2020. Nessas recomendações, o estudo vai ser feito sobre taxas e conversões entre unidades. Então vamos começar a primeira recomendação. O teste é composto de 4 perguntas, sendo que o tempo estimado é de 4 a 6 minutos. Então, questão número 1. O consumo de combustível do carro de Lia é de 8 litros por 100 km. Qual é o consumo de combustível do carro de Lia em quilômetros por litro? Quilômetros por litro. Então, no caso, ela fala que o consumo dele é de 8 litros por 100 km. E a nossa pergunta é essa medida, só que em quilômetros por litro. Então, nesse caso aqui, eu tenho que fazer o inverso. Então, meu consumo que eu quero é em quilômetros por litro. Então, nesse caso, a minha medida de quilômetros é igual a 100. A minha medida em litros é equivalente a 8. Então, nós temos a fração 100 sobre 8. Só que 100 sobre 8 aceita a simplificação. Nesse caso, dá para simplificar por 4. Então, 100 dividido por 4, 25. E 8 dividido por 4, 2. Então, eu tenho 25 sobre 2 quilômetros por litro. E aí, vamos verificar então a nossa resposta. O exercício indica que você vai precisar de calculadora. No caso da calculadora, é para escrever essa fração 25 sobre 2. Então, nós vamos mostrar ela aqui. Então, eu tenho 25 dividido por 2. Então, 12,5. E aqui via teclado. Então, 12,5. Então, uma resposta correta. Então, nós temos aqui metade de 25, 12,5 km por litro. O que isso significa? Que a cada 12,5 km, o consumo de combustível do carro de Lia é equivalente a 1 litro. Então, em 12,5 km de distância percorrida, ela consome 1 litro de combustível. Questão 2. A pressão da água sobre Marcos, à medida que ele mergulha, aumenta a uma taxa de 0,992 atmosfera, então ATM, por metro. Qual é a taxa de aumento da pressão da água em ATM por quilômetros? Então vamos lá. Então, a nossa medida que ele oferece está em ATM e metro. Então, eu preciso fazer essa conversão de metro para quilômetros. Então, vamos lá. Eu tenho 0,992 ATM por metro. Só que aí ele quer me transformar isso em quilômetro. Então, eu tenho que transformar essa medida de 1 metro, a medida de 1 metro, em quilômetros. Então, o que nós temos? Eu tenho que 1 quilômetro é equivalente a 1.000 metros. 1 quilômetro é equivalente a 1.000 metros. Então, 1 metro me dá quantos de quilômetro? Então, nós podemos fazer uma regra de 3 bem simples aqui, entre quilômetros e metros. Então, eu tenho que 1 quilômetro é equivalente a 1.000 metros. 1 metro é igual a x quilômetros. E aí, fazendo por multiplicação cruzada,
Então eu tenho 1000 vezes x, que é igual a 1. Então x vai ser igual a 1 sobre 1000. E 1 sobre 1000, nesse caso aqui, vai ser a nossa medida em metro. Então eu vou transformar a nossa medida, ATM por metro, em 1 sobre 1000, porque aqui eu tenho o valor em quilômetro. Então vamos lá. Então nós temos 0,992 vezes ATM e a minha medida em quilômetro, que é 1 sobre 1000 quilômetros. Então fração sobre fração, repete a primeira, no caso 0,992 vezes o inverso da minha segunda fração. A minha segunda fração é 1 sobre 1000, o seu inverso. Então vai ficar 1000 sobre 1. E nesse caso, ATM por quilômetro. Então, 0,992 vezes 1000. Então aqui nós vamos contar as casas decimais, né? São 3 zeros, 3 casas decimais. Então essa vírgula aqui vai se mover para a direita. Então 0,92 vezes 1000 é equivalente a 992, no caso ATM por quilômetro. Então essa é a nossa resposta. Então verificando, essa verificação é via teclado. Então 992 ATM por quilômetro. Então a resposta correta Próxima questão. O braço de um arremessador gira a uma velocidade de 7 graus por milésimos de segundos. Qual é a velocidade do braço do arremessador? Gira em graus por segundo. E aí novamente. Então a minha velocidade que ele está indicando aqui, então vamos escrever ela. A minha velocidade é de 7 graus por milésimo de segundos. E aí eu preciso transformar esse milésimo de segundos em segundos. E aí a própria definição já fala, milésimos de segundos. Significa que a cada 1 milésimo de segundo, eu tenho a milésima parte do segundo. Então eu tenho que 1 sobre 1000 de 1 segundo. Correto? Então eu tenho 7 vezes 1 milésimo de segundo é 1 segundo dividido por 1000. E aí quando eu faço essa transformação de 1 sobre 1000, a minha medida aqui já vai mudar. Vamos só fazer uma pequena correção aqui. Porque esse 1 sobre 1000 tem que ficar lá junto com a nossa medida de milésimos por segundo. Então novamente, então eu tenho 7, nesse caso que multiplica, graus. E aqui que eu tenho milésimos por segundo. Esse milésimos por segundo significa que é 1 sobre 1000 segundos. Correto? Agora nós podemos continuar. Então a nossa velocidade vai ser igual. Então, fração sobre fração, novamente repete a primeira vezes o inverso da segunda. Então, 1000 sobre 1. Nesse caso, graus por segundo. E aí, a multiplicação. 7 vezes 1000, então eu tenho 7000 graus por segundo. É a nossa velocidade de graus de milésimos por segundo para graus por segundo. Então vamos verificar aqui a pergunta. Então a nossa resposta é de 7000. Então a resposta correta e agora a nossa última questão. Então, uma sonda sonora viaja pelo ferro a uma taxa de 5.120 metros por segundo. A que taxa a sonda viaja em quilômetros por hora? Então, novamente. Então,
a taxa que nós temos é de 5.120 metros por segundo. E aí eu tenho que transformar esse metros por segundo em quilômetros por hora. Então a mesma medida de metros eu tenho que transformar em quilômetros, e a medida de segundos eu tenho que transformar em horas. Então 1 quilômetro tem 1.000 metros. 1 quilômetro tem 1.000 metros. Então se eu vou transformar metros para quilômetros, eu tenho que dividir por 1.000. Então nós temos 5.120, aí a nossa medida vezes 1 metro. 1 metro eu vou transformar em quilômetro. Então eu tenho 1 sobre 1.000, porque a cada 1.000 metros eu tenho 1 quilômetro. Dividido, aqui eu tenho a minha medida em quilômetros, e aí a minha medida em segundos. Então vamos lá. 1 minuto eu tenho que é 60 segundos. 1 hora tem 60 minutos. Então eu tenho que passar primeiro horas para minutos e depois minutos para segundo. Então é dividir por 60 duas vezes, correto? Então dividir por 60 duas vezes é a divisão de 360. Então 1 sobre 360, porque 60 vezes 60. Então quando eu for fazer a divisão de 60 por 60, eu vou ter o resultado de 3.600. Então novamente, ó, só para indicar para vocês. Então eu tenho 1 sobre 60 Então, 1 sobre 60. Esse 60 vai me passar para minutos. Só que aí eu tenho 1 sobre 60 de novo, que aí vai me passar o tempo em horas. Então aí eu vou ter 1 sobre 1.000 quilômetros sobre 1 sobre 60 sobre 60. Que aí o tempo de minutos passa a ser em horas. E aí, concluindo, eu tenho aqui 5.120 vezes. Então, novamente, ó, 60 vezes 60, multiplicação, hein? Eu tenho 1 sobre 1.000 dividido por 1 sobre... Então, 60 vezes 60, 3.600. Que aqui agora vai ficar quilômetros por hora. Então, novamente, aí fração sobre fração. Então, repete a primeira, inverso da segunda. Então, eu tenho 5.120 vezes 1 sobre 1.000 vezes o inverso, 3.600 sobre 1. E aí, fazendo as simplificações, tenho 36 sobre 10. Então, 5.120 vezes 36 sobre 10. Ou, também posso simplificar esse zero com esse. Então, fazendo a simplificação desse zero com esse, então eu tenho 512 vezes 36. E aí 512 vezes 36. Então, 18.432. Aí agora eu tenho quilômetros por hora. Então vamos verificar. Então, 18.432. Resposta correta. Então aqui nós tivemos nosso primeiro exercício sobre conversão de taxas, né? Onde fazemos a transformação de uma determinada grandeza que está numa medida para uma outra medida.